Finalmente os jornais publicaram o que eu e a Lívia a gente fala desde 2016, quando a gente se mudou para Portugal. E é o seguinte, você vai passar frio em Portugal. E chegou a hora de mais um super vídeo aqui no seu canal Maximizar. Se você está assistindo pela primeira vez, o meu nome é Max e aqui no canal Maximizar a gente fala tudo, quase tudo que você precisa saber se em algum momento da sua vida você pensa em morar em Portugal. Agora, você acredita que as pessoas passam mais frio em Portugal do que na Hungria? Ah, pera lá, Max. Não, Hungria não. Hungria o inverno faz temperatura -5, -4, não tem nevasca, tem tudo. Como é que as pessoas passam mais frio em Portugal? Eu tô falando em relação a passar frio dentro de casa. Portugal é um país famoso por ter o clima mais ameno da Europa e não deixa de ser verdade, é um dos climas mais amenos da Europa sim, mas tem um problema seríssimo com isolamento térmico, ou seja, dentro das casas e dos apartamentos a situação é outra. Eu e a Lívia sofremos muito com isso em 2016 no nosso primeiro apartamento em Portugal, no Porto. A gente ficava encasacado com touca, 3 meias, a Lívia colocava 3 meias, ela é muito friorenta, colocava 3 meias para ficar dentro de casa e é frio do tipo de sair fumacinha da boca dentro de casa. E é claro que eu vou dar dicas no final desse vídeo sobre como evitar esse problemão, pelo menos tentar evitar esse problemão. Mas Portugal é sim um país famoso por ter o clima mais ameno da Europa. Tanto que nesse artigo aqui publicado pelo Jornal Público de Portugal, ele fala o seguinte: como num país com um dos climas mais amenos da União Europeia, a população sofre tanto de excesso de frio ou calor na sua própria casa. Porque tem isso também, né? Faz frio, mas faz calor também dentro dos apartamentos. Ou seja, se a temperatura do lado de fora estiver fria, vai gelar o apartamento. Se tiver muito calor, vai esquentar demais o apartamento do mesmo jeito. E tem um agravante. Além do isolamento térmico ruim, Portugal tem um dos fornecimentos de energia elétrica mais caros da União Europeia. E para piorar ainda mais a situação, Portugal também tem um dos piores salários mínimos da União Europeia. Ou seja, 20% dos portugueses não têm dinheiro para manter a casa aquecida. E essa média na União Europeia é de 7%. A infraestrutura das casas e apartamentos em Portugal é muito antiga. Tem muito apartamento e casa que ainda é antigo. E só 13% das habitações tem aquecimento central. É um lance meio engraçado porque é culturalmente aceito, é normal se encher de casaco dentro de casa. Tem muita gente que dá preferência a botar casacos ao invés de aquecer o apartamento. E a gente ouviu isso em 2016, quando um dia que a gente reclamou, eu não lembro pra quem, a gente reclamou sobre o frio dentro do apartamento. E aí a portuguesa falou assim: ah, mas vocês têm que botar casaco, tem que dormir com 2 edredons. É totalmente normal, é considerado normal esse frio do lado de dentro dos apartamentos das casas em Portugal. É comum investir mais em casacos e em cobertores do que em aquecimento. Esse artigo aqui do Estado de São Paulo fala exatamente isso, que literalmente se morre de frio em Portugal. É o segundo país da Europa onde mais se morre de frio. E esse post aqui do site 360 Meridianos, que é um site super conceituado, tem uma boa reputação, fala especificamente da situação do Porto, onde, por exemplo, quando faz 14 graus do lado de fora, você sente muito frio dentro de casa. E esse outro artigo aqui da Folha de São Paulo também fala sobre a dificuldade que o português tem em aquecer a casa por causa do preço da energia. Ainda mais nesse último inverno aqui de 2021, que teve uma onda de frio, e as temperaturas chegaram no norte e no centro de Portugal, chegaram a -5. Ou seja, as pessoas mais carentes, e muitas vezes as pessoas carentes são idosas, tem muito idoso em Portugal, essas pessoas tentam se aquecer de algum jeito, queimando coisas dentro de casa. Então, às vezes, acontecem acidentes fatais por causa de incêndio, por causa da inalação, né, da fumaça. E essa situação acontece tanto em vilas isoladas como em grandes cidades, como Porto e Lisboa. Lembra que eu comparei Portugal com Hungria e que se passava mais frio em Portugal do que na Hungria? Isso porque tem um depoimento de um húngaro falando exatamente isso. Ele nunca passou tanto frio como em Lisboa. E no nosso primeiro apartamento, a gente passou muito frio, mas a gente investiu num aquecedor, daqueles aquecedores a óleo, que são elétricos, mas esquentam o óleo, então ele dá pro gasto e não gasta muita energia, mas mesmo assim a gente gastou uma grana com a conta de luz. E muitas vezes a gente teve que transferir dinheiro do Brasil para Portugal para complementar aí a nossa renda, né, para poder pagar a conta de luz. O que me lembra que se você tiver que transferir dinheiro para Portugal, a gente indica Remessa Online, que é o serviço que a gente usa para transferir dinheiro. É super confiável, tem o nosso desconto aqui usando o cupom Maximizar, serviço rápido, fácil, com suporte em português, por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Então a gente sempre que pode, a gente recomenda esse serviço porque é um serviço que realmente funciona e é seguro. Agora, no nosso primeiro apartamento a gente teve esse problema, né? Porque a gente ainda não conhecia muito, não sabia direito o que era importante procurar num apartamento, né? Pesquisar dentro de um apartamento. No segundo apartamento, a história foi outra. A gente já sabia como as coisas funcionavam e a gente tinha aprendido a importância da certificação energética. Todos os apartamentos têm que ter uma certificação energética. Se isso
tá claro no anúncio que você estiver procurando, você tem que exigir do proprietário essa certificação energética. A certificação energética vai atestar a qualidade do isolamento térmico do apartamento. Ela vai de A+ a F. Então, A+ é o melhor isolamento térmico, F é o pior isolamento térmico. Agora, você repara aí nesse gráfico que a certificação energética D é a mais comum em Portugal. E foi exatamente essa a certificação energética do nosso primeiro apartamento. No nosso segundo apartamento, a certificação energética era B. Cara, a diferença era gritante. A gente não passou frio dentro do apartamento. A gente até tinha um aquecedor, mas a gente usou assim... A gente usava 2 ou 3 vezes durante o inverno e mesmo assim era só para aquecer o quarto, deixava ligado aí umas 2 horas, desligava e o quarto ficava ali aquecido, gostoso pra gente dormir numa boa, sem sofrimento, o que era totalmente diferente no primeiro apartamento, que o aquecedor tinha que ficar ligado aí pelo menos umas 6, 7 horas e mesmo assim não esquentava, só mantinha a temperatura ali alta o suficiente pra gente pelo menos não sofrer com frio à noite. Então a dica que eu quero dar para você não passar frio dentro de casa tem a ver exatamente com a certificação energética. Ela é muito, muito importante. Não ignora a certificação energética do apartamento que você quer morar. A dica é, tenta não alugar nada abaixo de C, certificação energética C. De C para cima a coisa fica razoavelmente boa, o máximo que você vai precisar é de vez em quando ligar o aquecimento, aí o aquecedor que você tem em casa, mas de D para baixo a possibilidade de você passar muito frio ou muito calor dentro de casa é enorme. Isso vai afetar demais a qualidade de vida que você vai ter em Portugal. Recado dado, grande abraço, beijos, até mais.